Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? Jó 11, 7. Nova versão internacional da Bíblia. Tema da semana: castigo retributivo. Olá, estamos juntos mais uma vez. Esse é o programa Lições da Bíblia, que nesta temporada está estudando o livro de Jó. A gente está aí cada semana entendendo muito mais dentro desse livro dos propósitos divinos, além da dor e do sofrimento que o ser humano pode passar, independentemente de sua raça, sua cor, seu credo. Para a gente tem sido assim maravilhoso entender que Deus está no controle de todas as coisas. Você é sempre nosso convidado especial, vem com a gente, entra aqui no estúdio com a gente, vem com a gente conversar sobre esse assunto e entender os planos que o Senhor tem para a sua vida. Lembrando que o nosso guia de estudo simplesmente sistematiza o que está na palavra de Deus. Os nossos convidados nesses dois programas, pastor Edson Schock, seja bem-vindo mais uma vez, privilégio poder recebê-lo, pastor. Prazer estar com vocês, e especialmente quando se trata de abrir a Bíblia e estudar a lição de escola sabatina, que é nossa guia de estudo. Nosso grande desejo é que não seja apenas um lugar para estudar o sábado, que é um lugar na igreja, todas as igrejas estão abertas e estudamos a lição de escola sabatina. Nosso grande desejo é que seja um hábito estudar cada dia, porque a lição está feita para estudar cada dia, cada manhã, e isto faz parte do nosso dia a dia. Pastor, vamos aproveitar só para dar aquela motivaçãozinha a todos os membros das nossas comunidades e amigos também que têm interesse. Nós temos uma assinatura da lição e nós temos motivado aos nossos queridos membros das comunidades a fazerem parte do projeto que a gente chama que é o Projeto Maná. O Maná, que lá no deserto era o alimento diário, que é o projeto de ter a assinatura da lição, né, pastor? A ideia é que todo mundo tenha a sua própria lição. É como ir à escola sem um livro de estudo, né? Nós temos nosso livro de estudo e este é um livro que estudamos mundialmente. Legal. Está em vários idiomas, mas aqui nós temos um estudo sistemático da palavra de Deus. Por isso, eu animo a todos vocês que possam ter sua lição. Não tem coisa melhor que ter uma guia de estudo que sistematicamente estuda a Bíblia. Nesse caso, agora estamos estudando Jó, depois vamos estudar outro livro da Bíblia, enfim, mas vamos fortalecer nossa fé, nossas convicções na palavra de Deus e também isso vai servir para compartilhar os demais. Muito bom, pastor. Pastor Francisco Duarte, maranhense, que gosta de um açaí. Olha, eu tenho muitos amigos maranhenses, viu? Pessoas do coração. Eu vou aproveitar até mandar um abraço. Quero mandar um abraço para o pastor Antônio Alencar, para sua esposa Osana e para todos os amigos maranhenses. Ele foi no Maranhão ano passado, sabe o que ele me trouxe? Uma rapadura, rapaz. Aquela rapadura. Um abraço para o pastor Toninho, meu amigo do coração, uma pessoa muito querida, ele e toda a sua família. E todos os maranhenses que estão aqui, né? Que estão no Maranhão, estão fora do seu estado, ali na região de Campinas, nós temos muitos maranhenses. Recebam o nosso carinho. Pastor, seja bem-vindo. Pastor Gilmar, muito obrigado mais uma vez. É muito bom estarmos aqui para estudarmos temas tão relevantes para os nossos dias. E leve o nosso abraço a todo maranhense, viu, pastor? Muito bem. E no próximo Lições, não esqueça de trazer o açaí e a rapadurinha também, tá bom? Vamos orar a Deus nesse momento ao estudarmos a sua palavra. Pastor, o senhor pode orar, por favor? Querido Pai, ao abrir Tua palavra, nós queremos sentir a direção e que essa palavra possa falar a nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que acompanha o programa Lições da Bíblia, a gente oferece para você nós temos aqui um guia também, que é uma revista, onde nós temos aqui uma série de estudos da Palavra de Deus. É a revista Princípios. Só você acessar o endereço que está aí, fazer seu cadastro ou ligar para esse telefone que está na sua tela. E você vai receber gratuitamente na sua casa a revista Princípios. Descubra os planos que o Senhor tem para você e para a sua família. Vamos ouvir mais uma vez o pastor Clifford Goldstein, ele que é o autor do nosso guia de estudos desta temporada, onde estamos estudando o livro de Jó. Com a palavra, o autor do guia.
Uma coisa fascinante é que nem tudo que os amigos de Jó disseram estava errado. Eles tinham bons conselhos. Existem bonitas citações do livro de Jó que mostram que isso é verdade. Mas esses homens não tinham compreendido completamente a Deus. Eles não tinham um entendimento completo da verdade sobre um Deus criador, sobre o senso de justiça de Deus. Eles não entendiam completamente algo que, na verdade, nós também não entendemos. Eu penso que uma das coisas que podemos aprender com os amigos de Jó é que existe um ditado em inglês que vem de um poema escrito pelo poeta britânico Alexander Pope, que diz: "O conhecimento pequeno é uma coisa perigosa. Beba do fundo, ou sequer prove da fonte periana." Eu penso que, de alguma forma, aqueles amigos de Jó tinham conhecimento suficiente para serem perigosos. Eu penso que uma das lições que podemos aprender é que, se você vai errar, algo que todos nós provavelmente iremos um dia, erre do lado da misericórdia e graça. Dê às pessoas algo melhor do que elas merecem. Dê às pessoas mais do que elas merecem. Isso não é o que Deus fez por nós. Não é nisso que consiste o plano da salvação que Deus nos oferece. Não é o que merecemos, mas algo melhor do que merecemos. Os amigos de Jó sabiam o que ele estava passando. Eles sentiam muito por ele. Mas eu penso que eles estavam muito ocupados em tentar ser corretamente teológicos, o que em alguns momentos eles foram, e em outros não, mas eles perderam o foco principal, que era misericórdia e graça. E isso é o que as Escrituras dizem: eu desejo misericórdia e não sacrifício. E eu penso que essa é a melhor lição que podemos aprender com os amigos de Jó. Amigos, nós temos aqui o desafio de, sempre quando a gente começa, né, a gente tem o tema do sofrimento. Hoje a gente vai analisar um pouquinho o discurso dos próximos dois amigos de Jó, que é, me ajudem aí, né? Bildade e Zofar, exatamente. São duas perspectivas. Eles vão, da mesma forma, não vão ajudando muito, né? Mas discursos com perspectivas diferentes. Mas antes, eu queria que vocês trabalhassem aqui um pouquinho como é que Deus olha todo o sofrimento que tem acontecido, que acontece na Terra e que acontece na vida de cada um de nós. O ser humano não foi criado para sofrer, nem para morrer. Por isso, esse sentimento de sofrimento é estranho para o ser humano. Cada vez que uma pessoa se aproxima do sofrimento e também da morte, ele não tem assim palavras, porque não sabe explicar o que está acontecendo. Na Bíblia, Deus está claramente posicionado sobre o que vai acontecer e o que acontece com a morte. A morte é um inimigo, é um inimigo estranho que se introduz na vida das pessoas, é inevitável, é uma consequência do pecado. E também o sofrimento. Deus, cada vez que uma pessoa chora, ele também chora, ele sofre com ele. Inclusive, um dos inimigos que será destruído no final será a morte e o sofrimento. Não haverá mais lágrimas, diz a Bíblia. Parece que Deus termina triunfalmente esse episódio da vida com a destruição da morte e das lágrimas. E sempre a expressão de Deus é que eu estarei contigo. Talvez a maior promessa da Bíblia foi sempre essa. Se você está sofrendo, eu vou estar com você. Ele não promete uma vida sem sofrimento, porque não está falando apenas das pessoas más ou boas, está falando de todo mundo. Todo mundo vai passar por sofrimento e por morte. E agora, essas palavras lindas do Salmo capítulo 8, verso número 4, que diz: "E que do homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites." Deus visita a humanidade. Por onde Jesus passava, ele deixava alívio. Ele era a presença tranquilizadora. Ele permitiu, com suas palavras, aliviar a dor. Então, Deus é o maior interessado no problema do sofrimento e da dor. Muito bom, Como pastor. ele trata a dor e o sofrimento é um tema que nós vamos estudar também e que vale a pena conhecer, porque muitos de nós achamos que Deus é omisso ao sofrimento.
Parece que Deus não se importa com o sofrimento. Exatamente. E normalmente Deus é soberano, sabe quando agir, como agir. Às vezes um silêncio de Deus não significa que Ele está omisso, porque sabe que esse não é o momento de agir ou de responder. Por isso que no capítulo final, quando Jó fala, todo o livro de Jó, ele fala. Mas vocês não veem nunca que Deus responde a Jó. Ele só age no final da história. Pastor, frase consoladora: Deus é maior interessado no sofrimento humano, em resolver o problema do sofrimento, porque exatamente o indivíduo que está passando por uma dor, ele tem a percepção de que Deus não está interessado na dor que ele está passando. Então, suas palavras são extremamente confortadoras. Eu gostei muito da palavra paciência, né? Veja que todo o conteúdo desse livro termina falando, né, enaltecendo a paciência de Jó. E quando nós procuramos um personagem bíblico, né, para falarmos de paciência, então a gente encontra logo na pessoa dele. Agora, Deus, esse Deus misericordioso, bondoso, pode usar aí todos os adjetivos nesse sentido, que dá certinho com ele. Quando ele vê, ainda que ele vê, e ele sente mais do que nós o sofrimento humano, então Deus sofre mais do que qualquer um, ele sofre. Agora, é bem verdade também que aqueles que confiam nele, já, pela graça dele, vai terminar tudo isso. Então, o que nós precisamos entender, internalizar, é que existe. O mal, ele existe. O sofrimento, ele vem atropelando, né, todo o meio de campo. Mas só que nós temos que ter essa inteireza, né, em nós, internalizada em nós, que este Deus, ele não nos abandona. Este Deus, ele quer que sejamos pacientes até o último momento. Ele disse: filhos, eu não estou feliz com isso. Filhos, tudo isso que está acontecendo aí, eu não planejei para vocês, ok? Tem um inimigo por trás de tudo isso aí. E as coisas estão acontecendo, mas eu estou dando um jeito em tudo. Eu não os abandonei. Uau. Então, quando nós entendemos isso, que Deus passou para Jó, e ele é tido como um homem de grande paciência, poxa, tem que buscar isso para mim também, para que eu possa vencer essas mesmas debilidades, essas mesmas dificuldades. E olha, ainda tem mais uma coisa. Todos os livros aí podem escrever sobre o sofrimento humano, mas não vai dar na perspectiva de Deus. Não vai dar certo com a perspectiva de Deus. Sim. Ok? Então, se estamos envolvidos nesse grande conflito, mas Deus diz o seguinte: aguarda só um pouquinho aí, que eu vou resolver tudo isso aí. Muito bom, pastor, muito bom. E aí você me fez lembrar, o Senhor dará para a gente o que Paulo diz que é a paz que excede a todo o entendimento. Ou seja, o indivíduo pode estar no meio de uma situação extremamente adversa, no meio de um conflito, mas Deus vai dar para o coração dele a paz, a tranquilidade. Muito bom, muito bom. Pastor, o senhor quer comentar? Senão eu vou adiante aqui. Vamos trabalhar um pouquinho em humildade, pode ser? Vamos ao discurso de humildade. Sim, por favor. O discurso de humildade é um resultado do discurso de Jó, de novo, outra vez. Agora Jó se defende e, como fruto dessa defesa de Jó, humildade dá aquele discurso que nós conhecemos como muito duro frente a Jó. Qual foi a excusa, qual foi as justificativas de Jó frente às suas queixas? Olha uma expressão do capítulo 6 de Jó, capítulo 6, verso 4, diz: porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas e o meu espírito sorve o veneno delas, os terrores de Deus. E aqui Jó está dizendo que isto que ele está passando é parte do juízo de Deus. Mas Jó também está equivocado, né? Está julgando a Deus, porque todo mundo sabe por contexto que não foi Deus que proferiu esse sofrimento a Jó. Foi o diabo que proferiu diretamente esse sofrimento a Jó. Então, aqui, tanto Jó também, em meio de seu sofrimento, ele não entendia e ele começou a dizer: esses são os juízos de Deus. E agora, a resposta de humildade foi muito claro, disse Deus, capítulo 8, agora verso 20, Deus sempre faz o justo prosperar. Ele está bem claro nisso. E o verso 13 diz, 8:13, Deus sempre pune os maus.
aqui há uma falsa interpretação dos fatos, né? Aqui Deus não está punindo a Jó. Está punindo ou não? Não está punindo. E aqui simplesmente há um ataque do diabo para Jó. Nem Jó, nem Bildad estavam interpretando bem esse fato. Então, aqui nós vemos que é verdade que Deus sempre faz o justo prosperar espiritualmente. Deus quer isso. Mas nesse contexto, não necessariamente, não era absolutamente certo. E não necessariamente prosperar materialmente. Não. A gente trabalhou isso, porque nem todos os justos prosperam materialmente. E isso não significa que ele não seja justo e que não seja aceito por Deus. Claro, a prosperidade desse contexto é espiritual. Exatamente. Acho que é legal o senhor colocar essa questão. Porque aí entra a questão dos equívocos, né? A teologia da prosperidade. Eu faço e não recebo. Aí eu olho para o outro, que às vezes não faz e que está totalmente longe do Senhor e prospera, que é a frustração de Asaf, lá no Salmo 73, né? Uhum. Que ele tem uma frustração assim, uau, eu estou aqui e é bem provável que ele até estivesse doente, né? Escrevendo esse salmo. Eu estou aqui, procuro ser fiel e cadê minha prosperidade? É legal esse prosperar é espiritual, pastor Francisco. Eu vejo que Bildad aqui ele é muito unilateral, né? Então, é só isso aqui, ele só exalta essa justiça, ok? E aí ele disse, olha, teu filho morreram, os teus filhos morreram porque estava tudo errado e tal, está acontecendo contigo, tu perdeu teus bens, então tu não era fiel, tu não era um fiel dizimista, então. Então, nesse contexto todo aqui, né, ele é unilateral, só nada, ele não mostra nada não tem graça aqui, não tem misericórdia. Tá vendo? Até lá no tempo do dilúvio, Deus olha e disse assim, olha, Noé, eu achei graça em ti. Eu até vou ler, pastor, porque isso que você colocou é muito interessante. Capítulo 8, verso 4 do livro de Jó. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Como é que o indivíduo diz isso para um outro que perdeu todos os filhos? E a esperança da eternidade? Aonde que está alimentada no coração de Jó? O Jó que intercedia pelos filhos, oferecia ele não sacrifício. Tinha razão, porque Jó intercedia, caso tenha pecado, então ele sacrificava lá. Então ele não tinha nenhuma razão para isso. Então por isso é que ele só exaltava uma coisa, ok? E malgrava o caráter de Deus, certo? Imagine que uma situação dessa se estende, ok? Como é que as pessoas não vão ver a Deus? Para alguém que está defendendo o próprio Deus, vai colocar ele dessa natureza aí. Então as pessoas vão dizer assim, esse Deus é assim mesmo, entendendo? Nós vamos para o intervalo, pastor. Guarda o comentário do senhor aqui, tá bom? Porque eu acho que nós entramos numa linha interessante da gente explorar. É o perigo dos extremos. Das posições extremas que Deus não toma, que a gente diz que Ele toma e que Ele é, tá bom? Nós vamos para o intervalo e nós voltamos já. Que bom ter a sua companhia para a gente conversar aqui no Lições da Bíblia e entender que Deus se interessa por nós, que Deus está preocupado com a gente, que nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Eu não sei em que situação você está nesse momento, como você está vivendo, como está seu coração, como está a sua saúde, como estão as suas condições financeiras. Mas o que a gente quer dizer para você é que Deus se interessa por você, Deus se interessa por sua família, Deus se interessa pelos seus filhos, Deus se interessa pelo seu casamento, Deus quer que você seja muito feliz. Vamos voltar aqui, o perigo dos extremos. Pastor, tinha um comentário? Sim, queria dizer que talvez o maior problema de Bildad estava em apresentar apenas um aspecto do caráter de Deus. Esse é um perigo, porque nós, quando apresentamos uma parte sem apresentar a outra, isso dá uma perca de equilíbrio para a mensagem.
Isso também acontece com lei, graça. Quando nós apresentamos só a lei, dá a impressão de que nos tornamos legalistas. Quando apresentamos a graça dá a impressão que nós não temos que fazer nada mais que aceitar a graça. Mas tudo tem um complemento. Por isso a Bíblia é muito equilibrada. Todo texto, sem seu contexto, é um pretexto. Devemos usar com sabedoria tudo o que a palavra de Deus diz. E aqui, Bildad, sem dúvida, usou esses passagens que já eram princípios bíblicos. Olha aqui, por exemplo, o capítulo 8, verso 9, diz: o homem é temporal porque não passa de uma sombra. Está certo? Sim, claro que sim. Outro verso diz que os ímpios colocam sua esperança nas coisas temporais. Está certo, é assim. Só que todos esses textos usados no outro contexto não causam senão dano. Por isso é que nós temos que ter muito equilíbrio cada vez que nós usamos um princípio da Bíblia para não ter um problema com outro princípio que está do seu lado. Muito bom. Quando eu coloco um princípio, eu tenho que cuidar para não agir no extremo, para não ter problema com outro princípio. E aqui a gente tem, né? Ele é extremamente duro. A gente usa uma expressão técnica legalista, né? Ou seja, a lei, ele coloca a lei, a retribuição, mas Deus, ele esquece que, como você mencionou, né, pastor Francisco, não tem gota de graça aqui, de misericórdia. Não tem nada, né? Nada, então é um discurso seco. Agora imagine só, alguém que vem representar a Deus e traz um conteúdo desse. Imagine como é que ele pode ajudar os seres humanos em situações difíceis, como estava Jó. Então, isso é para a gente pensar muito um assunto desse, também recorrente para os nossos dias, né? Como vamos ajudar os nossos queridos que estão em sofrimento? Que tipo de diálogo nós vamos ter com eles, né? Então, ele foi só por um lado, okay? Aqui é da justiça. É por aqui, se você não fez isso, então você está enquadrado aqui, okay? E não mostrou a graça. E Deus estava querendo, né, que alguém chegasse para ele e dissesse o seguinte: meu filho, Deus está aí contigo, né? Deus vai colocar a mão em tudo, meu irmão, entendeu? Tenha fé, tenha esperança, seja paciente, mesmo em suas dores. Está acontecendo um grande conflito, só pode estar acontecendo. Imagine só que ele não estava sabendo, mas ele poderia pensar: está acontecendo. Porque nós sabemos o bem e o mal estão em uma luta tremenda. E está acontecendo com você, um homem de Deus. Os primeiros amigos começaram dizendo com ele o seguinte: olha, nós vemos aqui, sabemos da sua história com as pessoas, que você os aconselha, que você era um juiz entre o povo, né? Eles começaram bem e depois eles foram lá. Como disse o pastor, é resultado de uma posição dele. Da forma como o Jó falou, mas daí a falta de sensibilidade deles de analisar toda aquela situação que ele está vivendo. Toda perda material, respeito social, perda familiar, saúde. Saúde, questão física. Rapaz, é um contexto. Eu acho que esse é o desafio. Quando a gente vai aconselhar alguém, né, pastor? É olhar o contexto da pessoa. Todo o contexto da pessoa para não serem nesses erros. E ele culpou ainda mais. Bildad foi muito mais duro, inclusive, porque ele disse que tudo isso que ele estava recebendo ainda é pouco, né? Disse que era pouco. Merecia um pouquinho mais. No verso número 5 e 6, ele disse... E qual capítulo, pastor? Capítulo 11, versos 5 e 6. Jó 11, falasse Deus e abrisse seus lábios contra ti, te revelasse os segredos da sabedoria, a verdadeira sabedoria, e é multiforme, sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida a parte de tua iniquidade. É decir, estava muito mais, a situação dele se iria complicar ainda mais, né? Agora eu me ponho a pensar um pouco, Ajudou muito, hein? Na realidade, eles queriam que Jó reconhecesse seu pecado. E Jó não estava reconhecendo, né? E ele estava culpando Jó porque ele não estava reconhecendo seu pecado.
E então... O castigo vai ser amenizado se tu reconhecer. Se você reconhece, assim, vai calmar a coisa, mas você não está reconhecendo, você não vai está ser ajudando. pior ainda. Fala o que você fez. Agora, é verdade que todos esses princípios que ele está dizendo, que nós temos que arrepender, bom. Agora, mas ele não estava nessa situação. Por isso é que era mais doloroso para Jó entender as palavras de Sofar, neste caso, agora falando de Sofar, que começou a falar já no capítulo 11, Sim, a situação, sim. né? Isso, nós estávamos com Bildade e agora estamos com Zofar. Exatamente. É. Agora, eu queria ressaltar um pouquinho, aproveitando esse momento, nós todos temos que reconhecer 3 coisas. Sofrimento, em primeiro lugar, vem pelas consequências de nossos próprios atos. Segundo lugar, pela intervenção direta do diabo, porque ele quer intervir para fazer sofrer pessoas. E em terceiro lugar, pelos juízos de Deus, diretos. Vocês podem ver na história, a maior quantidade de sofrimentos não vem pela intervenção de Deus. Isso vai ser no final da história, quando ele vai julgar para determinar o bem e o mal eterno das pessoas, segundo as escolhas. E algumas vezes Deus intervém também com os juízos para poder, principalmente, evitar mais destruição entre as pessoas que estão, né? Por exemplo, a morte dos filhos de Arão, como um juízo, vem o fogo dos céus, a terra se abriu. Mas, se ele não teria feito isso, toda uma geração se tinha perdido. Então, Deus intervém na história em certos momentos. Mas a maior quantidade de sofrimentos vem pela intervenção direta do diabo e pela intervenção e pelas consequências de nossos pecados. Pela escolha que a gente... E agora, como eu vou encarar isso? E pelo próprio, desculpa, só para acrescentar, o próprio ambiente pecaminoso que nós vivemos, quando a gente se refere à questão de saúde, por exemplo, que é inexplicável, esses dias eu encontrei, assim... Isso pela presença do pecado. Exatamente, a presença do pecado, que é o resultado de toda transgressão. Eu ia dizer que esses dias vi sabe aquelas crianças extremamente carinhosas, assim, que você tem vontade de conversar? Eu estava em viagem no aeroporto e aí estava ela e a mãe e eu comecei a brincar e a gente começou a conversar ali e depois descobri uma menininha lutando com diabetes, 7 aninhos. E aí o questionamento, a preocupação, a angústia da mãe. Né? Por quê? Como explicar? Por quê? Como explicar? Então, é o contexto que a gente vive. Então, só para colocar, eu acho que foi legal o senhor dar essa perspectiva mais ampla aí. Por exemplo, pastor, então qual é o nosso papel? Né? Agora o pastor Tchau que ele fez essa colocação. Então, os prejuízos, né, as calamidades, elas vêm de forma natural, ou vêm pelo inimigo, ou então vêm como juízo de Deus. Agora, qual é a nossa parte? De onde é que ela vem? O que é que nós podemos fazer? O que era que esses amigos de Jó deveriam ter feito? Porque a gente não vai ter as explicações em todos os momentos. Nós não podemos julgar isso. E eu creio que vale a pena agora a gente entrar um pouquinho no tema da retribuição divina. E aí, a questão de aliviar a dor dessas pessoas. Ok. Voltando aqui, então... A minha responsabilidade é aliviar a dor dessas pessoas. E não te fazer um pré-julgamento. Você já está vindo de Deus, está vindo do inimigo, está vindo de causas naturais. Né? O meu trabalho é aliviar a causa desse indivíduo. Muito bom, muito bom. Vamos trabalhar um pouquinho a questão da retribuição divina. Como a gente pode olhar? Existe a retribuição, certo? Sim. Haverá uma retribuição. Sim. Ou seja, um dia o juízo acontecerá. E é uma retribuição divina. Estamos falando agora da intervenção de Deus para retribuir morte ou vida. Escolhe, pois, a morte para que vivas, dice, ou escolhe, pois, a vida, né? Para que vivas. E se escolheu a morte, então Deus vai retribuir isso que nós escolhemos. Mas, independentemente da escolha, aqui há um mau uso das palavras de Sofar em relação à retribuição.
O que estava acontecendo com Jó não era retribuição divina. Era simplesmente o ataque do diabo. E então ele estava colocando um princípio de retribuição para um fato que não era retribuição. Esse é o assunto. E ainda mal feito e sem compaixão. Então, todas essas coisas deveriam ficar bem claras. Às vezes nós fazemos juízos muito apressados a respeito de alguns assuntos, né? Pessoas que se equivocam, que cometem erros, nós começamos já a administrar retribuição de Deus para eles, quando Deus não quer a morte do ímpio. Deus quer a restauração do ímpio. Está muito claro na palavra de Deus isso. Eles sabiam alguma coisa, né, do dilúvio, evidentemente, né? Então, eles andaram por esse caminho. Então não quiseram, Deus então os destruiu. Então, é assim. Só vamos lembrar aqui, pastor, para o telespectador que talvez que não conheça a história, está tendo contato. Só resgata um pouquinho a questão do dilúvio, tá? Só para o telespectador que talvez não conheça, ouviu porque o senhor citou, talvez eles conheçam a história do dilúvio. Então, vamos relembrar. Certo. Então, se eles... entendendo o que foi aconteceu, o dilúvio, né? Então Deus dera ali só Noé pregar 120 anos para eles, né? Muita misericórdia de Deus, porque às vezes a gente fala no dilúvio em si, né? Mas não conta toda a história. Então olha só, Deus, muita misericórdia para aquele povo, mensagens e mais mensagens. A irmã Ellen White, uma escritora americana, né? Profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela disse o seguinte, que cada martelada ali falava do amor de Deus para aquelas pessoas, ok? Era uma pregação para aquelas pessoas. Então, isso está muito claro no texto bíblico, esse período de graça que exatamente. Deus deu. Então é o seguinte, eles não poderiam usar essa história aí, porque é tudo graça. Deus achou graça. E o dilúvio e o dilúvio foi um juízo divino, uma catástrofe universal, a destruição universal. Nós cremos, baseados na Bíblia, de que Deus um dia destruiu a terra através da água. Ok, pastor, pode continuar. Okay. Só para... Então, exato. Então, eles sabendo desses acontecimentos, então eles trouxeram essa questão aí do juízo retributivo. Então, se você fez alguma coisa, Deus vem e acaba com você, ok? Então, você está sofrendo porque você buscou. Então, foi salvo no dilúvio, a comparação foi salvo no dilúvio quem teve o bom comportamento. Teve o bom comportamento, né? Okay. E essa não é a realidade. Então, a graça esteve estendida a todas, né? Então, cada martelada, cada palavra, cada dia, a misericórdia de Deus era inundada para aquele povo. Ok. Então, é só para ampliar um pouquinho a questão do entendimento do nosso telespectador. Só para a gente abrir um pouquinho da mente deles aqui, da própria história, do que eles tinham em mente. Então, a gente vai abrindo esse leque aí para que a gente entenda. Porque eu creio que o grande ponto é, essencialmente, o que é importante para a nossa salvação. Eu acho que essa é a grande questão aqui, que eles estão equivocados. Sim, é aplicar mal o princípio. O juízo, a retribuição divina, é a intervenção de Deus em certos momentos da história. Sodoma e Gomorra, o tema do dilúvio e no final da história também. Quando Deus vai destruir, sim, como destruiu as duas cidades, Sodoma e Gomorra. Sim, que são vislumbres do que vai acontecer no final. Sim. Não é uma prática permanente de Deus. Agora, isto que estava falando Bildad e depois Sofar, pecado atrai o castigo, bênção sobre os bons. É certo ou é verdade? Pecado atrai que coisa? Atrai o castigo. Sim, mas será no final, né? No final. E enquanto não chega o final, Deus não castiga. Fala a Bíblia também, castiga. Deus tem seus métodos de correção, corretivos. Mas algumas vezes nós interpretamos um pouquinho mal os fatos que acontecem. Por exemplo, aqui se faz, aqui se paga. Por exemplo, vamos falar de um fato... Esse é o adágio popular. De um fato real. Necessariamente. Uma senhora que tinha seus filhos em sua casa, deixou seu filho descuidadamente, abriu a porta da varanda onde estava a piscina
esse menino caiu na piscina, se afogou. Ele apareceu depois de 10 minutos, ele estava flutuando, gritou, essa filha, né? Na filha, tirou e ela começou a acusar a Deus como Jó. Onde estava Deus quando ele estava caindo? Por que ele não freou? Por que ele permitiu? Esse foi um castigo de Deus. E começa todo mundo a pensar o que aconteceu com essa criança, por que caiu, por que Deus não impediu. E um drama da vida. Muitos questionamentos, tanto das pessoas com Deus, como das pessoas com a mãe. Porque essa mãe descuidada, essa mãe merecia, essa mãe estava em pecado, enfim, é castigo de Deus porque ela estava fazendo isso. Uma quantidade de coisas. Essa mãe não dormiu, aos 5, 6 anos, se culpou a ela mesma, culpou a Deus, se separou da família, enfim. Qual foi o resultado final de tudo isso? Deus guardou silêncio, parece que Deus estava omisso frente a esse sofrimento. Quais foram as palavras das pessoas e do mundo? Finalmente, uma noite, ela confessou, chorando. Aquela noite eu sonhei que minha filha estava já jovem e ela começou a divertir-se do mundo e a passar por os prazeres do mundo. E eu caí e disse, nunca mais chorei, porque eu sei que no momento certo Deus permitiu algo. Mas o juízo não quer dizer que Deus julgou, não quer dizer que Deus matou. Exato. Mas as coisas acontecem, mas nos momentos certos, para os que temem e amam a Deus, sempre as coisas serão para o bem, nunca para o mal. E às vezes nós temos que começar a aceitar o que Deus tem para nos dizer. Às vezes são dores que vão durar muito tempo, mas Deus sabe que é o melhor e é o melhor seguir esperando. Assim como o Jó falou, ainda que Deus me mate, eu seguirei esperando meu Senhor. Muito bom, pastor. Nós vamos para o intervalo e voltaremos para o último bloco. A sua reflexão ela foi muito, muito interessante, porque nem todas as respostas virão aqui, mas essa certeza de que tudo contribuirá para o bem e um dia eu vou ter essa percepção. Nós vamos para o intervalo, nós voltaremos já. Voltando para o nosso último momento do programa de hoje, nós que estamos entendendo um pouquinho mais o livro de Jó, estudamos aqui os 2 discursos dos 2 amigos seguintes, Bildade e Zofar, não, aqui Sim. Foi Elifaz, isso, né? Bildade e Zofar. Exatamente, Bildade e Zofar, exatamente. Vamos adiante, amigos. Diante desse desafio de entender o que é a retribuição divina, nós também acho que deveríamos equilibrar a necessidade da responsabilidade que nós temos, de obediência. Quando nós estamos dizendo aqui que nem toda dor, nem todo o mal vem, né, das minhas escolhas, o senhor citou das minhas escolhas, do ambiente que a gente vive, aonde se encaixa diante de tudo isso, não quer dizer que Deus esteja me punindo. Até o senhor falou agora em off, eu acho que é importante, pastor, nós não estamos vivendo o momento do juízo retributivo. Ou seja, de Deus estar dando aqui para a gente definitivamente. Punição permanente. Exatamente. Isso será o dia do juízo final. Que a gente vai estudar agora. Nós temos que ser um pouco equilibrados com esse assunto, queridos amigos, porque dá a impressão de que nós podemos fazer o que queremos também, né? Assim que não é tão importante isso. Eu acho que tudo tem sua lei de causa e efeito. Logicamente, isso, muitos dos sofrimentos humanos são por causa de nossas decisões. Por isso a Bíblia diz permanentemente, obedeçam a lei, mantenham-se nos caminhos de Deus, façam a vontade de Deus e te vai ir bem. Logicamente nos vai ir bem. Agora, há pessoas que fazem tudo isso e não vai bem em algumas coisas. Isso não quer dizer que essas palavras estão erradas. O que interessa é que nossa vida
espiritual sempre vai ser para bem enquanto guardamos os assuntos. Agora, as coisas materiais, as coisas terrenas, nem sempre vão ser perfeitas, porque mesmo que nós... até que Deus nos transforme esse mundo e nossa natureza, nós sempre estaremos supeditados a dificuldades. Exatamente, mesmo que haja dificuldades. Pastor Francisco. Essa situação aí, por exemplo, nós não estamos em um período de juízo retributivo, mas nem por isso também devemos agora relaxar. Vou fazer o que tem que ser feito. Exato, né? Então, são momentos de reflexões. Estamos aí já chegando no finalzinho de toda essa história, da história desse globo terrestre. Então, agora é o momento para nos aproximarmos, dessa graça maravilhosa e vivermos em obediência. Porque como nós vamos tratar, o juízo retributivo aí, ele virá realmente no final. Então, agora, estou vivendo em tempo de graça, quero aproveitar, vou aproveitar. E não viver em desobediência, só porque não vai cair um turbilhão em cima de mim da ira de Deus. Okay? Esse ponto de equilíbrio ele é importante. Eu tenho minhas responsabilidades. Elas são pessoais, elas são familiares, elas são sociais. Nas pessoais está relacionado à minha saúde, aos hábitos que eu tenho. E essas responsabilidades não necessariamente evitarão que o mal não venha sobre mim, mas elas podem aliviar algumas situações. E aí entra na questão da confiança, né, da entrega. Pelo menos não estamos dizendo, venham sobre nós, né? Exatamente. Eu acho que esse é o grande detalhe, né? A gente vê aqui, o pastor até citou, mas acho que vale a pena relembrar a história que está em Números capítulo 16, os versos de 1 a 33, que é a história de Corá, Datã e Abirão, onde Deus atua de forma muito, aqui, direta. Juízo. Aqui há um juízo muito claro. Eu sempre penso que se Deus não teria intervenido naquele momento, toda uma geração se tinha perdido. Foi necessário sacrificar na sabedoria e também na perspectiva divina, sacrificar uns quantos para evitar o sofrimento de todos. E aqui vemos uma vislumbre dos juízos de Deus. Aqui vemos como há alguma intervenção de Deus em alguns momentos históricos da raça humana, né? Por isso que eu creio que muitas perguntas que nós não temos respostas hoje, Deus vai dar em seu momento oportuno. Porque pareciera para muitos muito duro, muito forte. E às vezes muitos não conseguem administrar essa forma de agir de Deus. E eu sempre penso que quando Pilatos estava perante Jesus, fazendo tantas perguntas, e Herodes também, Jesus ficava calado, não respondia. Por que Deus ficou calado frente a Job? Depois de todas essas perguntas que Job fez, Deus não respondeu nada. Porque Deus sabe agir no momento certo, da forma certa. Para nós, a perspectiva humana são 80 anos, para Deus é a eternidade. Às vezes nós estamos preocupados nos 80 anos de uma forma como se isso for o foco. Para Deus o foco está na eternidade. Por isso, para Deus, o que determina realmente, o que é importante na vida, não é os 80, 70 anos que eu passo aqui, porque para nós é tudo. Mas para Deus há uma eternidade. Interessante isso aqui. O que eu notei aqui também, queridos, é que Deus é o Deus da história. Quando Ele quiser aparecer, Ele aparece. Quando as coisas estiverem andando dissolutamente, então Ele diz, não, peraí. Isso é legal. Ok? Vou dar um jeito. Vejam que no finalzinho da lição a gente deixa Jó de um lado, ok? Para tratar dessa justiça retributiva que vai acontecer mesmo. Okay? Então, o equívoco que eles cometeram ali, os amigos de Jó, mas Deus está dizendo o seguinte, olha gente, mas muita coisa que eles falaram está certo. Eles aplicaram errado, no momento errado ali, não era circunstância para aquele momento ali. Mas só que isso aqui vai acontecer. Claro, cada um tem liberdade, tem livre-arbítrio para fazer o que quer da sua vida. Mas saibam vocês que lá no final realmente vai acontecer isso aqui. E eu apareço na hora que eu quiser.
Não tem nem nada escrito sobre esse assunto aqui. Mas, olha, a terra abriu e eles foram sucumbidos. Okay? Vamos entrar nesse tema aqui porque ele é importante. Eu queria até aproveitar e fazer a leitura de 2 Pedro, capítulo 3, versos 5 a 7. 2 Pedro 3, 5 a 7. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Aqui a retribuição. Aqui sim. Aqui é o Juízo. momento, o juízo final. Retributivo final. Mas eu gosto de pensar um pouquinho mais sobre um juízo retributivo final alegre e feliz. A palavra de Deus diz também, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aqui também há um juízo retributivo. É como olhar, acho que o senhor está colocando um aspecto importante, é como eu vou olhar para o juízo como um ato amoroso. E não como um ato justo. Exatamente, não como a ira, porque a ira de Deus não é uma ira punitiva. A ira de Deus é um ato amoroso e de justiça. A ira redentiva. Exatamente, como o telespectador pode olhar dessa forma? Como é que a gente passa para ele? Por exemplo, a gente está entrando num tema que é um tema que choca, eu vou dizer assim, que dá medo, né? Que pai é esse, né? Exatamente. Mas a gente, então, olha um pouquinho para trás aí, e vê lá os antediluvianos, né? Então, todos aqueles ali daquela geração iam andar no caminho dos seus pais, né? Ok? Então, veja agora, nos últimos dias também, quando Deus deu mais chances e mais chances para que eles se arrependessem dos seus pecados, mesmo assim eles não quiseram. Tá? Então, a misericórdia de Deus, agora para um novo mundo, porque não tem mais condições. Okay? A medida de Deus tantas vezes, né, já encheu para eles, e agora? O que fazer? Aí é que Deus chega e diz, olha, agora nós vamos dar um basta em tudo isso. E a vida continua, agora só com uma vida com qualidade. Né? Porque na eternidade todos podem estar, certo? Todos podem estar. Basta o quê? Eu querer estar. Aceitar a graça e agora ter uma vida transformada. Agora, nem todos estarão. E o que fez com que eles não estivessem? E eu, mais ou menos, me ponho a pensar um pouco na relação do pai e dos filhos, né? Quando um pai, por exemplo, vê que seu filho está não querendo comer as saladas, não querendo só comer sorvetes, e as coisas, os alimentos ruins. E o pai restringe às vezes. E o filho, lhe parece que o pai está sendo mal, né? O que acontece com meu pai? Na perspectiva dessa criancinha, ele pensa, meu pai é mau. Não sabe que o pai não está fazendo nada disso por mal, porque ele está pensando no futuro dele. Está pensando na saúde futura dele. Quando ele diz não, filho, está pensando em quanto isso vai ajudar no futuro dele. Se ele disser sim, vai, come, vai, ele pareceria bom perante os olhos do filho, mas no futuro isso faria muito dano para ele. Muitos nossos olhos para com Deus são olhos assim, porque Deus, isso, outro, né? Irrestritivo, isso, porque Deus tem um futuro eterno para nós. Ele sabe que a felicidade não são os poucos anos que nós passaremos aqui, senão a eternidade de gozo que Ele nos oferece. Então, por isso é que eu penso sempre que nós teríamos ver as punições, às vezes, que Deus faz, porque Deus também, algumas vezes, restringe, permite certos sofrimentos para nosso bem. E não é para a nossa destruição. E pensando no juízo final, né, pastor? Ninguém deixará de estar porque não quis estar, né? Ou melhor, todos que não estiverem foi porque não quiseram estar. Ninguém deixará de estar porque quis estar.
e não pôde estar. Então, se eu quero estar, eu não vou. Eu vou estar lá. Eu não vou ser impedido. Agora, lógico, eu vou aceitar, vou viver. Esse é o grande detalhe, eu acho que o desafio de olhar para o Pastor Francisco. Esse Deus, né, que morre de braços abertos para a humanidade, né, e chama cada um a se entregarem a Ele. Imagine agora, né, a dor no seu coração, o seu sofrimento por uma humanidade transviada, né? Tantas coisas feitas por eles e eles estão dizendo não. Imagine só o sofrimento dele. Para nós não pensarmos, né? Tem muitos pensamentos que rolam na nossa mente, né? Eles não querem, Deus vai, pum, e acaba com tudo. Né? Imagine, né? Tanta dor envolvida nisso, tanto tempo, tanta espera, para que esses seres humanos entendam que existe um Deus a lhes chamar e quer lhes perdoar e quer lhes salvar. Tanto tempo de misericórdia, né? Como o senhor citou lá no período de dilúvio. Exatamente. Então é o seguinte, em tudo isso a gente vê essa grande misericórdia de Deus, até mesmo quando ele tem, que aplicar o seu juízo. Até mesmo ele tem que aplicar o seu juízo. A gente olha o tamanho da sua misericórdia, o tamanho da sua espera. Porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva, e tenha vida e abundância. Eu acho que aqui está o grande detalhe, né? A grande alegria do céu é a alegria da salvação, que todos estejam, né? Porque daí a gente começa a olhar para o juízo de fala, forma positiva. Isaías 34:8 fala que devemos estar conscientes que haverá um dia de retribuição, haverá um dia de vingança, como diz aí o texto, um dia de juízo. Por isso é que a mensagem dos 3 anjos, nesse sentido, os amigos de Job estavam certos sobre a mensagem estava certa, só que foi errada, a pessoa errada no momento errado. E vai ver, a mensagem dos anjos, 3 anjos, manifesta claramente, haverá um juízo. E para que eles saibam, Deus comunica que haverá um juízo, que temos que estar conscientes que haverá um juízo, que haverá uma retribuição, mas não será uma retribuição para castigo, com o que Ele quer, para salvação. Mas, sem dúvida, não há como poder também excluir que haverá também morte eterna. Exatamente. Isso. Mas olhar, pastor, eu acho que esse é o recado que a gente deveria deixar, para que todo telespectador, principalmente aquele, por exemplo, que está tendo contato com a palavra de Deus pela primeira vez, que ele olhe para toda a ação divina como um ato de amor, um ato de salvar. E o Senhor quer que hoje todos aceitem. E assim a gente vai olhar para o juízo final como um ato de justiça de Deus, ou seja, nunca mais a morte existirá. Quero agradecer muito, pastor Choque, por esses momentos. Obrigado, viu, pastor Francisco. Deus continue abençoando muito a vocês. Nós vamos orar a Deus agradecendo por esta mensagem, porque de alguma forma a mensagem de juízo, mesmo que seja uma mensagem de alerta, dura uma mensagem, mas é uma mensagem para dizer, não é esta terra que o Senhor quer que eu viva, essa terra de dor e sofrimento, mas uma terra de paz. Exatamente. Mas enquanto estejamos aqui, a promessa de Deus estará conosco. Amém. Deus seja louvado por isso. Vamos orar a Deus? Pai, obrigado por esta mensagem, obrigado por essa promessa, que o Senhor estará conosco todos os dias. Nós te louvamos por isso. Abençoa cada telespectador em nome de Jesus. Amém. Amém. Não esqueça as palavras de Jesus e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo Lições da Bíblia.